Perfeito, pessoal. Então, vamos seguir. A gente fala de cólon e reto, retomando, então, né, a formação lá do intestino primitivo se dá por meio desse assoalho endodérmico do saco vitelínico, que durante o processo de embriogênese vai sofrer uma herniação fisiológica, ou seja, ele fica exteriorizado da cavidade abdominal e com o desenvolvimento embrionário ele retoma para a cavidade abdominal. Mas ao fazer isso, vocês se lembram bem lá da embriologia, ele sofre um processo de rotação. Por isso que na cavidade abdominal, as alças intestinais e a fixação do meso tem essa disposição que a gente conhece. Tá? Em algumas situações, há uma falha de rotação, uma falha nesse processo, e você tem ali a fixação inadequada das alças intestinais, que pode ser associado a uma anatomia invertida no tórax, por exemplo, que a gente chama de citos inversos totalis, ou apenas abdominal com alteração dessa fixação das alças, ok? E lembrar que lá no intestino primitivo ele é dividido em intestino anterior, intestino médio e intestino posterior, tá? Que correspondem no adulto: intestino anterior, região suprida pelo tronco celíaco; intestino médio, artéria mesentérica superior, que é o maior segmento que a gente tem; e intestino posterior, a região suprida pela artéria mesentérica inferior, tá? Dessa maneira que a gente tem o desenvolvimento. Em termos anatômicos, propriamente dito, englobando aí o cólon e reto, né? Ou os cólons e o reto, dá para a gente dizer das duas maneiras, tá? Nós teremos um segmento aproximado de 150 centímetros, que vai desde a válvula iliocecal, passa pelo seco, passa por todos os segmentos colônicos e vai terminar no reto, tá? O que a gente tem, vamos dizer assim, de marcos anatômicos mais significativos, né? Lá na válvula iliocecal, a gente tem a chegada do íleo, né? Com uma válvula normalmente de aspecto bilabiado, que a gente fala, que tem como objetivo principal evitar o refluxo do conteúdo colônico para o íleo, tá? Em alguns pacientes, essa função é extremamente competente, vamos dizer assim, de forma que se o indivíduo tiver uma obstrução, por exemplo, em nível do reto, você vai formar o que a gente chama de uma alça fechada, ou seja, o conteúdo entra e não reflui para o intestino. Isso é uma situação mais emergencial às vezes. Por outro lado, alguns indivíduos têm essa válvula pouco competente, ou seja, quando houver uma obstrução, por exemplo, o conteúdo que se acumula aqui pode refluir para o intestino delgado. Isso faz com que a urgência em resolver a obstrução seja menor, vamos dizer assim. Por quê? Porque se eu não tenho uma válvula, uma obstrução em alça fechada, a chance de uma ruptura dessa alça, por exemplo, por aumento excessivo de pressão intraluminal, é menor, já que o conteúdo pode refluir para o intestino delgado, certo? O seco, por definição, é o segmento do cólon que se encontra abaixo, vamos dizer assim, aqui na imagem, do local de ingresso da válvula iliocecal no cólon, tá? Então, esse pequeno segmento abaixo a gente chama de seco. E dele se projeta o apêndice secal, que a gente vai ver com mais calma depois. Os cólons, eles têm como característica anatômica marcante a presença das tênias, que são em número de 3, são estruturas musculares, fibras musculares longitudinais, que se localizam desde o seco. Na verdade, o apêndice secal se localiza no ponto de confluência das 3 tênias. E a partir daí, elas se desenvolvem, seguem as 3 por todos os segmentos do cólon, ou dos cólons, até a transição sigmoide retal, tá? Além disso, os cólons têm na parte interna as austrações, que são essas, vamos dizer, esses sanfonamentos internos ali, internos e externos, no caso que tem a reflexão da parede colônica, tá? E temos também os chamados apêndices epiplóicos,
que são estruturas de gordura, tá? Característicos do cólon, não estão presentes nos outros segmentos intestinais. O reto é caracterizado por uma ausência de austrações, tá? E pela presença internamente aqui de válvulas que a gente chama de válvulas de Houston, tá? São pregas da mucosa, pregas internas da mucosa, em número de 3, tá? Dispostas uma na parte superior do reto, uma na parte média e uma na parte inferior, tá? A válvula média de Houston, intermediária aqui, ela se localiza aproximadamente no nível da reflexão peritoneal, ou seja, internamente você tem a reflexão dela como sendo ponto de reflexão da cavidade peritoneal, ok? Pessoal, deixa eu só interromper um minuto aqui. Porque estão ligando os doces, tá? Só um minuto. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Desculpa, é que não tem jeito, tem que atender. Deixa eu só ver se está... Tá ótimo. Então, a válvula intermediária, ela fica na altura da reflexão peritoneal. Isso, do ponto de vista cirúrgico, é extremamente relevante, porque eu avalio, por exemplo, se um tumor de reto ele é intraperitoneal, de reto intraperitoneal, ou se ele é um tumor de reto extraperitoneal, tá? Isso muda, a gente vai ver na aula de câncer coloretal, a conduta de tratamento desse paciente. Se o tumor é de reto extraperitoneal, a linha de tratamento é uma. Se o tumor é de reto intraperitoneal, o caminho para o tratamento é outro, tá? Então, por isso que é importante ter essa referência anatômica. E, por fim, a gente vai ter o canal anal, tá? O canal anal, ele é originado do ectoderma embrionário, ele não é do endoderma, então a sensibilidade dele é diferente, tá? As estruturas originárias do endoderma, reto, cólons, elas têm uma sensibilidade muito significativa à distensão, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que está com muitos gases, ele queixa de cólica, tá? Por outro lado, eu posso seccionar uma alça intestinal de uma pessoa, hipoteticamente, sem que ela tenha dor. Ela não tem esse tipo de sensibilidade tátil, ela tem a distensão, tá? O canal anal é diferente. O canal anal ele é derivado do ectoderma e a sensibilidade dele é muito semelhante à da pele. Então, se eu tenho um corte, um machucado, uma secção, isso gera muita dor. Por outro lado, se eu tenho distensão, não gera tanta dor, tá? Então, é importante lembrarmos disso. A gente vai ver na próxima aula, por exemplo, que a fissura anal, que é uma doença orificial, a principal característica dela é dor. A pessoa queixa de muita dor durante o ato evacuatório, tá? O canal anal funcional, o canal anal propriamente dito, ele vai das chamadas da linha pectínea, né, onde a gente observa essas colunas de Morgani, que a gente chama, até a margem anal propriamente dita. E esse epitélio, derivado do ectoderma embrionário, a gente chama de anoderma, tá? Em termos de vascularização, a gente vai ter, então, a artéria mesentérica superior, sendo o vaso que supre grande parte do cólon, tá? A região aqui do seco, vem desde o delgado, né, mas do cólon propriamente dito. Seco, apêndice, cólon ascendente
e 2/3 proximais do cólon transverso são supridos pela artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica inferior, ela vai suprir, então, aqui o terço distal do cólon transverso, cólons descendente, sigmoide e região proximal do reto, tá? Dessa maneira que se dá. A parte distal do reto será suprida pelas artérias retais média e inferior, que são ramos da artéria ilíaca interna, tá? Então muda um pouco a vascularização no reto. Importante a gente lembrar, tá? Que existem comunicações entre a vascularização ali da artéria mesentérica superior e da artéria mesentérica inferior. A mais famosa é a chamada arcada de Riolan, tá? Que é também conhecida como artéria mesentérica sinuosa, é uma comunicação direta da artéria mesentérica superior com a artéria mesentérica inferior. Então, essa é a arcada de Riolan. Qual a importância disso? Digamos que um paciente tem um aneurisma e isso vai gerando um acúmulo de trombos e de material aterosclerótico na luz da aorta e gere uma obstrução da artéria mesentérica inferior lá na sua origem. Tá? Esta comunicação faz com que a irrigação seja mantida por meio da circulação colateral. Quando eu tenho, entretanto, um processo muito abrupto, tá? Interrompo de maneira muito abrupta, às vezes essa circulação colateral não é suficientemente desenvolvida, tá? Para que ocorra, então, esse suprimento arterial. Mas quando ele é crônico, é um processo lento, ela vai se desenvolvendo, vai se tornando mais pujante e você tem, então, essa possibilidade. Existe também a chamada artéria marginal de Drummond, tá? Que é essa outra artéria aqui que segue junto à parede do cólon, todos os segmentos do cólon, tá? Ela também tem esse objetivo de auxiliar no suprimento sanguíneo de diferentes regiões, certo? São as duas artérias próximas à parede do cólon ali. O cólon, ele tem 3 pontos que a gente chama de críticos na vascularização. O que isso significa? Que frente a uma dificuldade de manutenção de pressão arterial ou de perfusão sistêmica, esses 3 pontos serão os primeiros a apresentar isquemia, vamos dizer assim. E a gente vê isso muito durante exames de colonoscopia em pacientes mais graves, mais críticos. Ok? Primeiro ponto, lá no cólon ascendente, tá? Entre ali a região da artéria iliocecocólica e artéria cólica direita, quando presente, o ramo direito da cólica média. Então, nessa região, frequentemente há uma dificuldade na perfusão pela artéria marginal de Drummond. Primeiro ponto de crítico em termos de isquemia. Segundo ponto, lá no ângulo esplênico, que é o ponto de junção da circulação da artéria mesentérica superior com a artéria mesentérica inferior. A mesentérica superior aqui pela cólica média, né, ramo esquerdo, e a artéria mesentérica inferior pela cólica esquerda, tá? Então, esse ponto é o ponto que a gente chama de ponto de Griffith, que é um ponto crítico, tá? de isquemia. Tem esse epônimo aqui que chama ponto de Griffith. E, por fim, na transição reto-sigmoidiana, a gente vai ter também uma área em que a circulação marginal é pouco desenvolvida, tá? E aí, frente a situações de isquemia, também pode haver um sofrimento mais precoce. Chamamos esse ponto de ponto de Sudeck, tá? Outro epônimo. Não há epônimo para esse ponto do cólon ascendente, ok? Drenagem venosa. A drenagem venosa do cólon se dá primordialmente pelo sistema venoso portal, tá? Desde o apêndice cecal, cólon ascendente, cólon transverso até os 2/3 proximais dele, vão drenar para a artéria mesentérica superior, que vai se juntar com a esplênica lá em cima para formar
a veia porta. Terço distal do cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e parte superior do reto vai drenar para a veia mesentérica inferior, que vai desembocar em parte dos pacientes na veia esplênica, como aqui está representado. Em outra parte dos pacientes, ela desemboca diretamente na mesentérica superior. E em um grupo menor dos pacientes, ela se junta com a mesentérica superior e com a esplênica no mesmo ponto. Então, são 3 veias se juntando para formar a veia porta. Por definição, a veia porta ela é formada a partir da junção da mesentérica superior com a esplênica. Tá? Então, a drenagem venosa se dá dessa maneira, segue o sentido inverso da irrigação do suprimento sanguíneo arterial. O reto, né? Como que se dá? Então, a parte final do reto aqui, as veias retais média e inferior, vão drenar para a veia ilíaca interna e através delas né, das duas, para a veia cava. Isso é importantíssimo do ponto de vista oncológico também, porque a disseminação hematogênica de tumores do cólon reto e distal é diferente da disseminação hematogênica dos cânceres dos cólons e do reto superior. Tá? Aqui ela cai primeiro no sistema cava, então a chance de disseminação pulmonar precoce é maior. Lá na drenagem de cólons e de reto superior, ela passa primeiro pelo fígado, através do sistema venoso portal. Então, a chance de implante secundário de metástase hepática é maior do que pulmonar. Tá? Drenagem linfática. Aqui não tem aquilo que teve na aula passada, né? Números de linfonodos, para a gente ter que ficar lembrando, nada disso. Aqui é só lembrar que a drenagem linfática segue o trajeto dos vasos que irrigam e que drenam os cólons e o reto. Tá? Então, vai seguir o mesmo trajeto. Reto médio inferior drena para a região aqui do mesorreto e o restante drena para o trajeto da mesentérica inferior e da mesentérica superior. Dependendo da localização do tumor que o paciente tem, a gente faz a linfadenectomia de determinada região. Em termos de fisiologia, né, só para citar para vocês aqui, a gente às vezes se esquece, acha que não é um órgão importante, mas é um órgão muito importante, ou são órgãos muito importantes, na reciclagem de nutrientes, no controle, vamos dizer assim, de uma flora bacteriana adequada. Hoje, você vai aos congressos de gastroenterologia, seguramente 30%, 40% das mesas discutem sobre flora gastrointestinal, tem efeitos diretamente em todos os outros órgãos e sistemas do organismo. Tá? A fermentação de alimentos, reciclagem de ureia, absorção de líquidos, secreção de algumas substâncias, tá? Que estão associadas, por exemplo, ao controle de apetite, controle glicêmico, outras coisas, formação do bolo fecal e a própria defecação. Então, são diversas as funções. Entrando nas patologias propriamente dito, a gente vai falar aqui do apêndice secal, das principais patologias que acometem o apêndice, né? Do ponto de vista clínico, para o dia a dia, talvez seja o segmento mais importante da aula, vamos dizer assim, dada a prevalência que a gente tem, ou a incidência que a gente tem de apendicite aguda na população. Então, o apêndice é uma estrutura alongada, tubular, que pode ter um tamanho aí de 2 até 20 centímetros, extremamente variável, tá? Que se localiza na base do seco, cerca de 2 a 3 centímetros distante da válvula iliocecal e no ponto de confluência das 3 tênias colônicas. Tá? Então, lá na cirurgia, quando a gente está ensinando o residente a operar, a orientação anatômica que a gente sempre fala é o quê? Acha o seco, siga a tênia que você chegará na base do apêndice. Quer dizer, ele sempre estará localizado na base do apêndice.
Em medicina não existe sempre, na verdade, né? Existem alguns pacientes que não têm apêndice, que têm agenesia apendicular. Existem alguns raros pacientes que têm duplicação apendicular, ou seja, que tem um apêndice duplicado. Ele pode ter só a ponta duplicada ou ele pode eventualmente ter um apêndice duplo, ter 2 apêndices. Isso tudo é possível, tá? E existem pacientes ainda que não têm o seco. Então ele não só não tem um apêndice, como não tem nada do seco, ok? A variação anatômica é extremamente importante em qualquer área cirúrgica. Você tem que conhecer e você tem que saber. É uma colega que há algum tempo, já faz uns 3 anos, acho, ela me ligou porque, assim, eles procuraram, não achavam um apêndice, entendeu? Isso eu já tinha visto. Falei, não, eu nunca vi agenesia apendicular, mas existe. Então, quer dizer, alguns pacientes, de fato, não terão. Duplicação a gente já teve, mas agenesia eu, particularmente, nunca vi nenhum. A irrigação do apêndice se dá pela artéria apendicular, que é um ramo da artéria iliocecocólica, que é um ramo terminal da artéria mesentérica superior, tá bom? Importância do apêndice, né? Ajudar a comprar leite para o filho do cirurgião, basicamente, entendeu? Porque só serve para quê? Inflamar. Existem teorias de que é um órgão importante na imunidade, algo assim. O fato é que no ser humano ele não faz a menor diferença, tá? Ele só está ali, vamos dizer assim, para inflamar em algum momento da vida. O risco estimado de um adulto ter apendicite é em torno de 6 a 8%, variando bastante entre as diferentes regiões do planeta, tá? Mas qualquer pessoa tem de 6 a 8% de chance de, ao longo da vida, desenvolver apendicite aguda, ok? A posição do apêndice, né? Eu falei que a base, ela está sempre ali no ponto de confluência das tênias, mas a ponta do apêndice, ela pode estar direcionada para qualquer região. A posição mais comum é a que a gente chama de retrocecal, ou seja, ele está atrás do cólon, tá? A segunda posição mais comum é a pélvica, e depois vem outras posições mais raras. Isso daqui, dependendo da fonte onde vocês lerem, vocês vão encontrar números um pouco diferentes, porque são casuísticas diferentes, mas sempre vai ter o retrocecal como a posição mais comum, tá? E a base do apêndice, na maioria dos pacientes, está localizada no que a gente chama de ponto de McBurney, tá? O que é isso? Se você traça uma linha a partir da espinha ilíaca anterosuperior até a cicatriz umbilical e divide essa linha em 3 pontos, a interseção do segmento lateral com o segmento intermediário, ou seja, esse pontinho aqui, é o ponto que a gente chama de ponto de McBurney, onde na maioria das pessoas estará localizada a base do apêndice. Na verdade, estará localizado o seco, e no seco o apêndice, tá? Importância disso, porque é esse o ponto que a gente utiliza quando faz a cirurgia convencional para direcionar a nossa incisão cirúrgica. Então é isso que a gente faz, a gente vai lá, palpa a espinha ilíaca anterosuperior, palpa a cicatriz umbilical, divide em 3 partes, no ponto de interseção a gente marca para servir de parâmetro de ponto inicial para a incisão. Então a incisão vai passar por essa região, ok? Por que a gente está falando de apêndice? Basicamente por causa da apendicite aguda, tá? Então, uma doença abdominal, quase sempre cirúrgica, a mais comum de todas que levam os pacientes à unidade abdominal, no caso, né? Que leva o paciente às unidades de urgência e emergência. Então, aí, a estatística que eu falei para vocês vai variar de região para região, mas em torno de 6 a 8% das pessoas, em algum momento da vida, apresentarão apendicite. O que é apendicite? Apendicite é o processo de inflamação aguda, normalmente transmural, do apêndice secal, que apresenta um caráter evolutivo, se não tratado, e evolui para complicações que podem eventualmente comprometer a vida do indivíduo. Tá? É mais comum na segunda década de vida,
é muito comum em pessoas jovens, tá? Sendo bastante rara antes dos 2 anos de idade e também não é tão comum entre pacientes idosos. Ah, meu avô teve? Tem. Tá? Quem tem apêndice pode ter apendicite. É mais comum entre pessoas na adolescência e adultos jovens, tá? A fisiopatologia, né? Acredita-se que o principal fator, mecanismo desencadeante, seja a obstrução do lúmen apendicular, tá? Essa obstrução pode se dar pela presença de conteúdo fecal, que a gente chama de fecalito, tá? Às vezes um pouquinho de fezes, uma semente de alimento que obstrua a luz apendicular, gera um acúmulo de secreção na luz do apêndice, que gera um processo inflamatório. Mas o fator mais comum, tá, entre os jovens principalmente, é a hiperplasia linfóide. O apêndice tem um tecido linfóide bastante exuberante. E na adolescência, no início da fase adulta, isso é ainda mais intenso, de forma que às vezes a própria hipertrofia do tecido linfóide, ela leva a uma obstrução luminal que desencadeia a apendicite aguda, tá? Então é o fator fisiopatológico mais comum. Presença de corpo estranho, né? Eu falei da semente, mas parasitas intestinais, ascaris, né? Pode eventualmente obliterar a luz do apêndice, cada vez menos comum de se ver, né? Hoje em dia todo mundo quase sabe que uma vez por ano tem que ir lá, tem que tomar um medicamento para verminose, alguma coisa. Em qualquer lugar do país, quase as pessoas já têm essa noção. Mas antigamente era mais comum se ver ascaris, por exemplo, dando pancreatite, dando apendicite, por obstrução desses orifícios. E tumor, que é uma causa rara, mas que infelizmente de vez em quando a gente pega, tá? O que acontece? A obstrução do lúmen apendicular leva a um acúmulo de secreção, que eleva a pressão intraluminal, que faz com que haja um estímulo doloroso nas fibras do apêndice. Isso gera uma dor. E normalmente é uma dor do tipo visceral que a gente fala. A gente vai discutir isso melhor na aula de abdômen agudo. Mas é uma dor mal localizada, que às vezes o paciente fala que não é bem uma dor, é um mal-estar difuso no abdômen, tá? Então isso é uma dor visceral da distensão apendicular, tá? E gera uma dor que normalmente é correspondente ali a T10, T8 a T10 na região epigástrica a periumbilical. Então, puxa, o apêndice está aqui, está doendo aqui. No início, sim, porque é essa dor visceral mal localizada que acontece via sistema nervoso autônomo. Com o tempo, tá? Há uma isquemia das paredes do apêndice, você tem uma necrose, às vezes até perfuração do apêndice, e o processo inflamatório passa a irritar o peritônio parietal, que tem uma inervação somática, não mais autonômica. E aí a dor fica bem localizada na fossa ilíaca direita. Então, muitos pacientes, eles chegam para a gente e contam essa história. Olha, de manhã eu estava sentindo uma dor na boca do estômago, né, entre aspas, aí, na região epigástrica, foi aumentando de intensidade, mas agora está doendo aqui, entendeu? E ele mostra para você, você vai examinar, ele tem uma dor bem localizada. É muito característico de apendicite aguda esse processo, ok? Então, o quadro clínico é esse que eu falei, uma dor visceral, normalmente no epigastro, que vai se localizar com característica de dor parietal na fossa ilíaca direita, cerca de 4, 6, 8 horas. Esse tempo é um pouquinho diferente de uma pessoa para outra, tá? Mas normalmente segue essa evolução. Os sintomas, a gente tem aí a dor difusa. O sintoma mais comum, se você pegar um sintoma isolado mais frequentemente visto em pacientes com apendicite aguda, talvez seja a perda do apetite, tá? É muito comum. Então, um paciente que chega no pronto-socorro dizendo que está com dor na fossa ilíaca direita, mas está bravo com você porque você deixou ele em jejum, aguardando exames, esse paciente muito provavelmente ele não tem apendicite aguda, tá? Porque é muito comum que haja uma hiporexia, que o paciente tenha uma perda parcial ou até mesmo total do apetite durante essa fase evolutiva. Outros sintomas como náuseas, vômitos,
aumento da peristalse na região do apêndice, ali nas fases iniciais, e depois uma redução de peristalse, tudo isso pode ser visto. Febre presente em mais ou menos 50% dos pacientes, febre alta, acima de 38 graus, 38,5, já deve-se acender aí uma lanternazinha, uma luz, pensando em complicações. Talvez já seja uma apendicite complicada, com necrose, com perfuração, com abscesso. Febre alta não é comum na apendicite aguda não complicada, tá? Cerca de 10% dos pacientes referem constipação, mas aquele apêndice pélvico que irrita o reto do paciente, que o processo inflamatório irrita a parede do reto, ele pode ter diarreia. Então, você pode ter as duas coisas, tanto constipação quanto diarreia. E outros pacientes com hábito intestinal absolutamente preservado, tá? Então, no exame físico, o que a gente vai ver é uma dor abdominal predominante em fossa ilíaca direita, muitas vezes associados a sinais de irritação peritoneal, tá? É o que a gente chama, muitas vezes, de descompressão brusca positiva. O que é isso, né? Você vai palpando a região da fossa ilíaca direita do paciente e, quando você solta bruscamente, o paciente tem uma dor muito intensa, tá? Então, isso lá, quando vocês estiverem no internato, nas unidades de pronto atendimento, vocês vão começar a fazer. Todos os primeiros que vocês fizerem vão dar positivo, vocês vão achar que é positivo, porque vocês ficam muito, talvez mais tensos que o paciente que está ali fazendo, que está sendo examinado, e fazem de uma maneira inadequada, entendeu? Então, se você sugestionar o paciente, ele vai te dar uma resposta que você quer ouvir. Tá? Então, tem que ter os macetezinhos para fazer um exame físico e, olhando para o paciente, às vezes você nem pergunta se ele teve mais dor quando você tirou a mão ou não. Você olhando para ele já consegue interpretar isso. Tá? Porque se você fica perguntando, olha, eu vou apertar, aí quando doer muito você fala que eu vou tirar a mão de uma vez, e aí você fala se doeu mais, ele já vai falar que doeu mais antes de você terminar de explicar para ele. Então, assim, tem que ser bem realizado do ponto de vista semiológico. Às vezes você conversa com um cara sobre futebol, sobre qualquer outra coisa, enquanto examina e faz isso. E aí, quando é positivo, assim que você retira a mão de maneira brusca, o paciente tem nitidamente um gesto de que teve dor. Ou ele contrai o abdômen, ou ele te fala, doeu muito, alguma coisa assim. Tá? E não adianta você chegar e tentar forçar a mão rapidamente para depois soltar, porque ele vai ter dor. O movimento brusco do peritônio é que gera dor, tá? Que gera esse sinal de irritação peritoneal, ok? Nos casos mais graves, sinais de infecção, de sepse, febre baixa pode ser visto, febre alta, conforme eu disse, lembrem que pode ser já uma complicação. Os apêndices retrosecais, que são a maioria, né, pode ter dor lombar, tá? Na região direita. E aí o paciente vai ao pronto-socorro com dor lombar no ponto do lado direito. O médico examina ele, né? Não vai ter uma irritação peritoneal clássica, já que o apêndice é retrocecal, ele não está irritando diretamente o peritônio. Aí pede um exame de urina, vem lá 100.000 leucócitos, uma leucostúria leve. Ele vai dar antibiótico, vai mandar para casa dizendo que é uma infecção urinária. Um dos erros mais comuns de se cometer no pronto-socorro, tá? Dor lombar à direita, sempre você tem que pensar que pode ser apendicite, tá? Então, mesmo que o exame de urina tenha um pouco de alteração. Por quê? Porque o apêndice inflamado, ele vai estar passando, se ele for retrocecal, muitas vezes em cima, literalmente, do ureter. E ele inflama, por contiguidade, o ureter. Isso gera uma leucostúria, que gera uma alteração no exame de urina, que gera um erro médico na prescrição. Tá bom? Libera o paciente para casa achando que é uma apendicite aguda, o antibiótico dá aquela segurada mais ou menos no processo infeccioso apendicular, e depois de 3, 5 dias esse paciente volta séptico, com abscesso retroperitoneal, em uma situação extremamente complicada. Tá? Durante o exame físico, tem algumas manobras semiológicas, tá?
A mais famosa é o sinal de Bloomberg, que é a descompressão brusca, dolorosa da fossa ilíaca direita, foi isso que eu acabei de explicar para vocês. Existe também o sinal de Rovsink, tá? Que é uma dor na fossa ilíaca direita, quando eu comprimo a fossa ilíaca esquerda do paciente, tá? É como se eu, entre aspas, desse uma chacoalhada nas alças intestinais dele. Tem que ser uma compressão mais profunda e mais rápida para gerar um movimento de alças intestinais. Esse movimento de alças intestinais gera uma dor lá na fossa ilíaca direita do paciente, tá? É importante? Sim, porque você comprime de um lado e fala, não, mas aí não dói, o que dói é lá do outro lado, quer dizer, aumenta a credibilidade do sintoma que ele está referindo para você. Sinal do obturador é uma dor na fossa ilíaca direita quando você faz um movimento de rotação interna e principalmente externa da coxa. Isso é mais visto para apêndices pélvicos, tá? De localização pélvica. Ele pode, às vezes, estar em cima ali da musculatura, do músculo obturador, e aí, conforme você faz esse movimento de rotação, você movimenta o músculo e isso gera dor, tá? E o sinal do psoas, que é mais visto, é aquela dor na fossa ilíaca direita, quando você faz uma flexão ou uma extensão mais importante da coxa do paciente, tá? Por quê? É mais visto? Porque é muito associado com apêndice retrocecal, tá? Então, o apêndice está em cima do músculo psoas, e aí, quando você movimenta a coxa de maneira que o músculo psoas se movimente, você tem uma dor na fossa ilíaca direita, ok? Eu mando para vocês material de apoio, uns artigos que têm umas imagens sobre esses dois sinais, são bem interessantes para vocês verem. Diagnóstico diferencial, né? Nem tudo que dói na fossa ilíaca direita é apendicite aguda. Isso é outro equívoco comum no pronto-socorro, né? O paciente chega com dor na fossa ilíaca direita, apendicite. Não, tem um monte de diagnóstico diferencial. Do próprio apêndice. Às vezes, tumores apendiculares podem dar dor nessa região. Do cólon e do seco, doença diverticular dos cólons. Tem paciente que tem o cólon muito redundante, o cólon sigmoide. E uma diverticulite de cólon sigmoide fica encostada no seco, tá? Aqui do lado direito, porque o cólon é muito redundante. Isso pode gerar uma dor parecida com a dor da apendicite aguda, ok? Causas hepatobiliares, colecistite aguda, tá? Às vezes o paciente tem uma hepatomegalia discreta e você tem uma dor que parece ser na fossa ilíaca direita, está no meio ali, mas acaba sendo hepatobiliar. No intestino delgado, o divertículo de Meckel, né? É um divertículo verdadeiro do intestino delgado, distante aí de 60 a 80 centímetros da válvula iliocecal, que está presente em mais ou menos 2% da população. Tá? E, às vezes, ele inflama. Eu já vi 2 casos até hoje, não é algo tão comum de se ver. Tá? Mas quando você acha que é apêndice, abre, vai lá e olha para o apêndice, ele está absolutamente normal. É obrigatório que você corra um pouco das alças para ver se ele não tem divertículo de Meckel. Doença de Crohn pode simular uma apendicite aguda e em alguns pacientes ela pode desencadear uma apendicite aguda. Doença de Crohn, vocês já tiveram, né, gastro? Ainda não? Vão ter, então, em breve. É uma doença inflamatória intestinal, caracterizada aí por presença de processo inflamatório, granulomatoso, transmural, em diversos segmentos do trato digestivo. O local mais comum, íleo terminal seco. Então, por isso que pode dar esse sintoma semelhante. Trato urinário, como litíase, infecções urinárias, em mulher jovem, doenças ginecológicas, é muito comum que simule uma apendicite aguda. Seja ela doença inflamatória pélvica aguda, que é uma doença infecciosa, né? Seja ela a torção ovariana, ruptura de cistos ovarianos, gravidez ectópica rota, tá? Gravidez tubária rota, gravidez intraabdominal. Então, tem diversos diagnósticos diferenciais. Em mulher, em idade fértil,
obrigatório que você faça um exame de imagem antes de seguir, por exemplo, um procedimento cirúrgico no paciente, porque muitos são os diagnósticos diferenciais ginecológicos, tá? E lembrar, né, mulher em idade fértil é qualquer pessoa do sexo feminino da primeira à última menstruação da vida, tá bom? Então, mesmo que a paciente diga para você, não, mas olha, tá lá, né, a mãe e a filha de 15 anos no consultório. Não, imagina, né, não tem relação sexual. Você pergunta para a menina, né, já teve relação sexual? A mãe responde, não. A chance disso ser verdade é mínima, entendeu? Assim, não que toda criança de 15 anos vá ter transado já na vida, mas junto com o familiar, ela não vai te dizer isso em hipótese alguma, tá? Então, tem que ter lá nos exames de, ou faz um ultrassom, ou você coloca lá no pedido de exame um beta-HCG para a pessoa, porque pode ser uma gravidez ectópica, pode ser um dos diagnósticos aí. Sempre tem que pensar. Outros diagnósticos, adenite mesentérica, que é a inflamação de linfonodos na região do meso ali, agora com a Covid, a gente tem visto demais. Por quê? Porque qualquer doença viral pode dar adenite mesentérica, né? Então, Covid é um prato cheio aí da dor abdominal, você vai ver adenite mesentérica. E outras situações como peritonites, apendagites e outras mais, tá? Para o diagnóstico clínico depende de uma história clínica adequada, de um exame físico compatível e a ausência de outras doenças aí que possam entrar como diagnóstico diferencial. Em homens, vamos dizer assim, pacientes do sexo masculino, jovens, que tenham uma dor epigástrica que migrou depois de algumas horas para a fossa ilíaca direita e que tem um exame físico compatível com uma dor localizada na fossa ilíaca direita, não tem muito diagnóstico diferencial que não seja apendicite. No sexo feminino, entra a questão ginecológica, cistos anexiais, gravidez, doença inflamatória pélvica e tudo mais. A história mais o exame físico típico é visto em pouco mais de 50% dos pacientes. Então, tem uma falha aí ainda diagnóstica. E aí a gente entra com os exames complementares, sempre que houver dúvida diagnóstica e em toda e qualquer mulher em idade fértil, tá? Em alguns casos, os exames não dão certeza diagnóstica. Aí a gente vai para uma videolaparoscopia, uma cirurgia, né, com o intuito diagnóstico. Tá? É bem comum a gente fazer isso também. Para ajudar no diagnóstico clínico de apendicite, a gente pode utilizar alguns scores, existem vários, tá? O mais famoso é o score de Alvorado, que ele é baseado em sintomas, né? São 3 sintomas, alguns sinais, 3 sinais e alguns achados laboratoriais. Você atribui uma pontuação específica para cada um desses itens, tá? E o total você tem lá de até 10 pontos. De forma que de 5 a 6 pontos é compatível e o paciente deve permanecer ali em observação, mas não é altamente sugestivo de apendicite. 7 a 8 pontos já tem uma probabilidade maior. 9 a 10 pontos, a probabilidade é muito elevada de apendicite. Homem com um score de Alvorado de 9 a 10 pontos vai para a cirurgia sem a necessidade de exames complementares de imagem, tá bom? Nos exames laboratoriais, a gente vai ter uma leucocitose, como quase todos os processos inflamatórios infecciosos abdominais aí, que normalmente tem um aumento de neutrófilos. Quando você tem uma leucocitose muito intensa, acima de 15, 18 mil, pensar na possibilidade de complicações, necrose e abscesso. PCR a gente utiliza muito também, quando está acima de 50, normalmente já está associado a complicações, e o exame de urina 1, lembrar que a leucocitúria, a presença de leucócitos, pode ser vista na apendicite aguda. Exames de imagem. O mais comum, que a gente mais utiliza, é a ultrassonografia, tá?
mas também a tomografia computadorizada de abdômen. São fundamentais naqueles pacientes que você tem dúvida diagnóstica, ou mulheres em idade fértil. Então, você sempre deve lançar mão de um exame complementar. Homem mais idoso, acima de 45, 50 anos, é interessante fazer uma imagem também. Por quê? Começa a aumentar a incidência de tumores coloretais. E aí você pode ter um tumor como diagnóstico diferencial, simulando um quadro de apendicite aguda. Tá? Então, para homens com sinais clínicos bem típicos, que sejam mais jovens, você pode encaminhar o paciente diretamente para a cirurgia. O raio-x a gente coloca aqui mais para vocês lembrarem, mas todos esses sinais que a gente coloca como sendo compatíveis com ou possíveis de se ver na apendicite aguda, são muito inespecíficos no raio-x, de forma que é um exame que a gente utiliza muito pouco. A principal função dele, eu diria, que é avaliar se o paciente não tem uma perfuração intestinal, se não tem um pneumoperitônio. Tá? Na aula de abdômen agudo, volto a dizer, a gente vai entender melhor esses conceitos, tá bom? Mas todos esses sinais aqui são extremamente difíceis de se ver em um paciente com apendicite aguda, de forma que a radiografia de abdômen a gente vai raramente utilizar para diagnóstico de apendicite aguda. A ultrassonografia, por outro lado, é um exame extremamente importante, é rápido, barato, não invasivo. Se o paciente não puder ir até o setor de imagem por algum motivo, você leva o aparelho até o paciente, faz lá na beira do leito, sem prejuízo nenhum de resultado. O que ele vê no ultrassom que é compatível com apendicite? Uma estrutura, então, tubular, que termina normalmente em fundo cego, distendida, que não é compressível quando você comprime o probe do ultrassom contra o abdômen, aquela estrutura tubular permanece com a luz aberta, mostrando que tem uma pressão aumentada dentro dele. Tá? Com um diâmetro maior do que 6 milímetros, ele consegue medir isso daqui, olha, o diâmetro, e ver que tem mais do que 6 milímetros. Em alguns pacientes, você pode observar o apendiculito. A imagem aqui não fica muito clara. No computador, quem está em casa aí, está vendo, fica mais fácil. Você vê o apendiculito, que é a estrutura que está promovendo essa obstrução. Normalmente já não tem peristalse, essa estrutura, o apêndice, e a gordura periapendicular pode estar infiltrada, pode ter líquido periapendicular. Então, são diversos sinais de processo inflamatório agudo, certo? Na tomografia, a gente vê basicamente a mesma coisa. A diferença é que eu não vou poder comprimir para ver se essa estrutura é compressível ou não. Mas olha aqui, ó, a gente vê uma estrutura tubular com a gordura infiltrada ao redor, esse cinza aqui, onde eu estou mostrando, tá? Compatível com diâmetro maior do que 6 milímetros, compatível com a apendicite aguda. Nas apendicites complicadas, com abscessos, a tomografia é um exame extremamente importante para o planejamento cirúrgico. Tá? Até pouco tempo, a gente não dava muita bola para a classificação da apendicite aguda. Ou se utilizava algumas classificações não padronizadas. Tá? Atualmente, a gente tem utilizado, diversos artigos têm utilizado essa classificação proposta em 2012 e atualizada em 2015, tá? Em que o grau da apendicite vai de grau 0 a grau 4. Tá? Então, o grau 0 é o apêndice que você olha lá, aparentemente ele está normal, não tem uma alteração macroscópica significativa, mas aí lá na microscopia vem a alteração. Grau 1 é o apêndice que você olha e fala, está inflamado, tem hiperemia, tem aumento do diâmetro, às vezes tem um pouquinho de fibrina sobre a superfície dele, perfeito. Tá? Grau 3, presença de necrose, sendo que o grau 3A é a necrose da ponta do apêndice, e o grau 2B é a necrose da base. O grau 3
é aquele paciente que tem uma tumoração inflamatória, que a gente chama de bloqueio, tá? Ou flegmão, que vai ser o 3A. Se você tiver um tumor que dentro dele tem um abscesso, tumor inflamatório, tá, gente? Tumoração, não é câncer. Se você tiver uma tumoração com abscesso dentro dele menor do que 5 centímetros, sem pneumoperitônio, a gente vai ter... Deixa eu só conectar aqui, porque senão vai cair a bateria do meu... Ah, não é daqui, é do computador. Só um minuto. Perfeito. Grau 3B, então, um abscesso menor que 5 milímetros, sem pneumoperitônio, sem perfuração livre, a gente vai ter como 3B, e o 3C, quando você tem um abscesso grande, sem pneumoperitônio. Grau 4 é quando você tem um apêndice perfurado com peritonite difusa. Tá? Então, hoje a gente utiliza bastante essa classificação, que a gente chama de classificação de Gomes, tá? Que é a de 2015. Tratamento: apendicite é igual a cirurgia, salvo raras exceções. Tá? Então, o tratamento de apendicite, a princípio, é um tratamento cirúrgico, ok? Sem intervenção cirúrgica, normalmente há uma evolução para perfuração, para abscessos e para um paciente que vai evoluir com um quadro de sepse. Para preparo pré-operatório, o que eu preciso fazer? Não muita coisa. Na verdade, hidratar o paciente, estabilizar se ele tiver algum grau de instabilidade, iniciar antibiótico e programar centro cirúrgico para ele. Quando eu tenho sinais de apendicite aguda não complicada, paciente estável, ausência de abscessos, de coleções, ausência de leucocitose expressiva, eu posso aguardar até 24 horas para operar esse paciente, tá? Com segurança. Então, ele chegou às 6 da tarde, não estava em jejum, eu posso ir lá no outro dia, tranquilamente, operar esse paciente em jejum, sem colocá-lo em risco, tá? Por outro lado, se houver sinal de complicação, eu devo agilizar essa cirurgia, certo? Hoje, basicamente, se disponível, a abordagem laparoscópica é a preferencial, tá? Tem uma menor incidência de infecção de sítio operatório e de hérnias incisionais e permite um retorno mais precoce para as atividades rotineiras do paciente. Tem um custo imediato um pouco maior pela necessidade de material específico, mas o custo total para o sistema, vamos dizer assim, ele acaba sendo menor. Por quê? Porque eu vou ter um paciente sem infecção de ferida, sem hérnia, e que lá em poucos dias vai estar pronto, apto para voltar para todas as atividades que ele desenvolvia antes. Cirurgia aberta ainda é a mais realizada, tá? Porque no SUS a gente não tem disponibilidade de material para operar todo mundo que precisa por vídeo, então no SUS ainda você tem muita cirurgia aberta, tem um custo imediato menor, mas tem um índice de infecção de ferida operatória e de hérnia incisional maior. Tá? A infecção de ferida operatória, na laparoscopia, é muito baixo se feito tecnicamente adequado. Então, você tem que operar o paciente, tirar o apêndice da cavidade protegido, ensacado, bonitinho, para que o apêndice contaminado não entre em contato com a ferida operatória. Se isso acontecer, ele vai ter infecção de ferida igual teria na cirurgia convencional. E você perde o grande benefício da laparoscopia, tá bom? Então, a técnica é fundamental aí. Na cirurgia aberta, você basicamente pode fazer incisão de Davis, que é uma incisão transversa, né? Próximo o ponto de McBurney, ou a incisão de McBurney, que é uma incisão oblíqua no ponto de McBurney, tá? Que passa pelo ponto de McBurney. Ou, para os casos que você acha que pode ter uma apendicite mais complicada, paciente muito obeso, alguma dificuldade técnica, laparotomia mediana mesmo para acesso à cavidade.
Quando a gente compara a apendicectomia laparoscópica com a aberta, quer dizer, por vídeo com a aberta, o grande fator diferencial é a infecção de ferida operatória, que é muito menor na apendicite laparoscópica, tá? O restante, há alguns benefícios a mais, mas, de um modo geral, a grande diferença entre as duas é essa. A infecção de ferida é um fator importante para o desenvolvimento de hérnias incisionais, tá? Então, se eu tenho mais infecção de ferida na apendicectomia aberta, eu naturalmente terei mais hérnias incisionais, certo? Esse ano já era um assunto que se estudava, mas nesse último ano, vamos dizer assim, 2020 e 2021, muito em vigência da pandemia, houve uma retomada de um tema que ninguém dava muita bola, que é o tratamento conservador, o tratamento não operatório da apendicite aguda, tá? Diversos trabalhos, que vocês aqui na sala não conseguem ler a data. O que está circulado ali, ó, é a data de publicação. Esse é do começo do ano passado, esse é do segundo semestre do ano passado, de revistas conceituadas, está vendo, como New England, falando do tratamento não operatório. E aí, o que a gente tem hoje definido para tratamento não operatório? Que pode ser uma opção, tá? Para pacientes de alto risco operatório. Exemplo, COVID. Eu tenho um paciente que está com COVID internado, que está com apendicite aguda, se ele preencher determinados critérios que a gente tem aqui, ele pode ser tratado clinicamente, ou pode ser tentado o tratamento clínico. Lembrando que a taxa de recorrência da apendicite aguda, se você não operar o paciente, em 1 ano ela chega a quase 30%, em 5 anos ela chega a 40%. Ou seja, tem uma grande chance desse paciente voltar a apresentar apendicite aguda, tá? Quem são os pacientes que podem ser submetidos ao tratamento conservador? Então, isso daqui que é importantíssimo que vocês lembrem-se, tá? Quem são? Então, o paciente com apendicite aguda não complicada, não pode ter abscesso, não pode ter sinal de necrose, não pode estar instável hemodinamicamente, com sinais de sepse, nada disso. A ausência de apendiculito no exame de imagem. Por quê? Porque se eu tiver um fator mecânico identificável, por exemplo, o apendiculito, ele não vai sair dali espontaneamente. E eu não vou ter uma redução do processo inflamatório. Diferente de quando eu tenho, por exemplo, uma hiperplasia linfóide, que com anti-inflamatório, com o tratamento adequado, pode haver uma redução dessa obstrução luminal, tá? Pode ser utilizado em qualquer faixa etária. O paciente tem que ter ciência, e o médico também, naturalmente, do índice de recorrência após o tratamento, 27% em 1 ano, 28%, e 39% em 5 anos. E o índice de falha de tratamento. Nem todo mundo vai dar certo. Às vezes você começa um tratamento clínico, 2, 3 dias depois você tem que operar o paciente. Por quê? Porque ele evoluiu para um abscesso, para uma complicação. Tá? Não estar gestante, porque na gestante o processo inflamatório infeccioso intraabdominal, ele é mais maléfico do que a cirurgia, tá? Então não se aplica a gestante e o paciente precisa ter um fácil acesso ao sistema de saúde para ser reavaliado. Ou ele fica internado, ou ele vai para casa, mas com porta aberta, entre aspas, para o hospital, para ele retornar caso seja necessário, tá? Aqui, só para vocês verem, são diversos artigos sobre o assunto, mostrando aqui a falha inicial, também no índice de falha inicial, alguns autores chegando a 20%, e e o índice de recorrência extremamente, aliás, aqui o índice de sucesso, perdão, girando aí em 1 ano de 60% a 84%. Quer dizer, até 40% dos pacientes terão falha desse tratamento no primeiro ano. Como que a gente conduz? Você avalia se os pacientes são elegíveis ou não, tá? Se o paciente tem uma escalazinha, que a gente chama de escala de Santo Antônio,
em que você atribui pontuações para o paciente, determinado, baseado no que ele apresenta, e se ele tiver uma pontuação superior a 3, ele é elegível para o tratamento clínico, nessa escala que vai até 5, tá? E sendo elegível para o tratamento clínico, você opta ou com esquema domiciliar, por exemplo, com amoxicilina e clavulanato, ou se ele for ficar internado, você pode optar por algum antibiótico de uso endovenoso, como cefalosporina, mais metronidazol, fluoroquinolona mais metronidazol, algum esquema de cobertura adequada para infecções intraabdominais. Certo? Lembrem-se, isso que eu mostrei no final é exceção. Rotina, tratamento cirúrgico para apendicite aguda, tá? Mudando um pouquinho, indo para a doença diverticular dos cólons, tá? O que são os divertículos no intestino? São herniações da mucosa e da submucosa através de defeitos na parede muscular da alça intestinal, tá? Associados aí normalmente à hipertrofia muscular. Eles são ditos divertículos falsos. Por quê? Porque a parede do divertículo ela é composta apenas por mucosa e submucosa. Não tem muscular própria, tá? A parede do divertículo é diferente da parede da alça intestinal, tá? Um divertículo verdadeiro é aquele cuja parede do divertículo tem absolutamente a mesma composição da parede da alça intestinal que o gerou, tá bom? Por exemplo, o divertículo de Meckel, que eu falei há pouco para vocês, é um divertículo verdadeiro. Esse daqui é um divertículo falso, tá? Mais comum no cólon sigmoide e descendente, ou seja, no lado esquerdo. Mais comum em pacientes após a 5ª década de vida, né? A partir dos 40 anos de idade, começa a aumentar a incidência e principalmente naqueles pacientes que são constipados cronicamente. E o problema do divertículo não é o divertículo, e sim as complicações, principalmente diverticulite e a hemorragia digestiva. O que o divertículo pode gerar no final das contas, pessoal? Pode ser completamente assintomático. Então, você diz que tem uma doença diverticular dos cólons. Eventualmente, baseado às vezes, em impactação por fezes ou uma flora, uma disbiose intestinal, uma flora intestinal muito alterada, esse paciente pode ter dor crônica, desconforto, estufamento do abdômen, tá? E aí a gente chama de doença diverticular sintomática não complicada, tá? Que são que é esse paciente sintomático, mas que ele não tem sinal nem de diverticulite aguda, nem de que esteja sangrando. Por outro lado, paciente que tem algum processo inflamatório, ou agudo, né, ou que tenha hemorragia, ele vai ter uma diverticulite aguda complicada, tá? Então é assim que a gente define. Aqui depois, só para vocês verem com calma, bem tranquilos, uma situação normal. Aqui quando eu tenho um aumento, uma proliferação bacteriana e aumento de pressão intradiverticular aqui, que gera sintomas. Então, eu vou ter uma diverticulite aguda sintomática não complicada. Quando eu tenho um processo inflamatório agudo no interior do divertículo, que gera muitas vezes uma perfuração e um processo inflamatório ao redor, eu tenho uma diverticulite aguda e quando eu tenho uma ruptura de um dos vasos nessa região, com sangramento, eu vou ter uma hemorragia digestiva, tá? Secundária à doença diverticular. Então, é dessa maneira que a gente vai observar as coisas acontecendo. Depois eu mando para vocês o artigo, que tem essas imagens também, tá? Endoscopicamente, a gente vai ver dessa maneira, tá? Para vocês que estão aqui, é pior de ver, né? Mas nas imagens do computador aqui está bem tranquilo de ver. É como se fosse um queijo suíço, você olhando por dentro, né? São vários buraquinhos na parede do intestino ali, certo? E a peça cirúrgica aqui de um paciente que foi operado, vocês veem que tem diversos divertículos, diversas saculações na parede do colo, certo?
Então, o que acontece na diverticulite aguda, que é talvez a principal complicação da doença diverticular? Vai ocorrer um processo inflamatório com uma infecção secundária e perfuração, mesmo que seja microscópica, da parede do divertículo. Ela é mais comum no cólon sigmoide e no descendente, ou seja, do lado esquerdo do abdômen. Sintomas são bastante variáveis, mas dor local é o sintoma mais comum, mas pode ter febre, pode ter sintomas urinários, sinais ali de irritação peritoneal, ou seja, sinais de complexidade maior da doença. E o tratamento vai depender das condições clínicas e principalmente da graduação do processo inflamatório infeccioso que esse paciente tem, certo? Se é uma diverticulite, não complicada, ou seja, não tem abscesso, não tem peritonite, nada disso, o tratamento é um. Se a apendicite é complicada, o tratamento é outro. A gente já vai ver. Diagnóstico, quadro clínico compatível, que é esse que eu falei, geralmente uma dor na fossa ilíaca esquerda do paciente, tá? Exames laboratoriais, normalmente aqueles que mostram infecção ou inflamação, aumento de leucocitose, aumento de dosagem de PCR no sangue. Pode ter leucocitúria no exame de urina, pelo mesmo motivo que eu falei da apendicite, o processo inflamatório localizado junto ao ureter, no caso do lado esquerdo, pode gerar um aumento de células brancas no exame de urina, tá? Então isso a gente chama de leucocitúria. E sempre na suspeita diagnóstica, abrir mão de um exame de imagem para avaliar, para graduar esse processo inflamatório. Então, ultrassom pode ser feito, mas aqui o exame de eleição, o exame mais utilizado, ser disponível, é a tomografia de abdômen. E pela tomografia de abdômen, a gente vai graduar, vamos dizer assim, enquadrar esse paciente dentro de uma classificação. Existem diversas classificações de diverticulite aguda, tá? A mais utilizada é essa, que é a classificação de Hinchey, modificada por Kaiser, que data de 2005, essa modificação. E lá a gente tem um estágio 0, que é quando você tem um quadro clínico compatível, laboratorial compatível, mas um discreto processo inflamatório visto na tomografia. Não tem nenhuma complicação. Estágio 1A, quando você já tem um processo inflamatório mais intenso, mais evidente na tomografia. Estágio 1B, quando você tem um pequeno abscesso, normalmente menor ali do que 2, 3 centímetros, localizado junto à parede do cólon, tá? O estágio 2, quando você tem um abscesso pélvico maior, geralmente maior que 3, 4, 5 centímetros, a depender do paciente, tá? Mas ele não tem sinais de peritonite difusa. Ele não tem líquido livre na cavidade, ele não tem pneumoperitônio, nada disso. É um abscesso localizado, ok? Estágio 3, você tem a peritonite generalizada. É aquele paciente que tem líquido lá perto do baço, lá perto do fígado, ou seja, ele tem sinais de processo inflamatório difuso. E a peritonite 4, normalmente essa é definida no intraoperatório já, é o paciente que tem peritonite fecal generalizada. Ou seja, houve uma perfuração intestinal e houve um extravasamento de conteúdo fecal para a cavidade abdominal, certo? Aqui um exemplo para vocês. Vocês terão ainda a imagem aí na formação, naturalmente, mas aqui a gente tem, tá vendo, um espessamento da parede do sigmoide com um infiltrado inflamatório ao redor, compatível com uma diverticulite aguda não complicada. Aqui a gente já tem um pequeno abscesso pericólico, tá? Também uma fase não muito complicada. E aqui o sinal da seta amarela aí, tá? O que a gente vê? Um grande abscesso com líquido na parte inferior, com gás na parte superior, compatível já com uma diverticulite aguda de grau 2, vamos dizer assim, tá? De Hinchey-Kaiser. Como que a gente faz
a avaliação das complicações e do tratamento, né? Para os abscessos, quando são abscessos pequenos, menores que 2 centímetros, normalmente o tratamento é apenas com antibiótico. Não requer um tratamento, uma drenagem, uma cirurgia, nada disso. Quando eu tenho abscessos maiores que 2 centímetros, eu já devo pensar em associar ao antibiótico uma drenagem, seja ela percutânea, seja ela laparoscópica ou laparotômica, tá? Fístulas. Às vezes o paciente, pelo processo inflamatório do divertículo, inflama, por exemplo, a cúpula vaginal, faz uma fístula colo-vaginal, ou para bexiga, colo-vesical, tá? Isso pode acontecer. Vou mostrar uma imagem para vocês já já. Se eu não tirei da aula, ela vai estar ali. E a peritonite generalizada, então, quando tem fístula, qualquer que seja o tratamento é cirúrgico, tá? A peritonite generalizada, se o paciente normalmente vai estar mais grave tudo e vai requerer um tratamento cirúrgico intervencionista. Não, eu não tirei a imagem. Aqui a gente tem, olha, o cólon, é um exame contrastado, tá? Aqui é o reto, cólon. Cada saculação, cada pontinho desse que se projeta da parede aqui é um divertículo. Então, olha, tem múltiplos divertículos. Isso daqui é a bexiga, tá? E esse trajetozinho aqui, olha que interessante. Você tem uma comunicação, o contraste que foi injetado está passando do cólon para a bexiga. Isso é uma fístula colovesical. É um trajeto anormal entre as duas estruturas, ok? Como que é o tratamento, então, resumidamente? Estágio 0, tá? Tratamento clínico conservador, quer dizer, antibiótico, apenas suporte clínico para o paciente. Estágio 1A, ou seja, quando não tem abscesso, é só o processo inflamatório. Clínico também conservador. Quando eu tenho abscesso pericólico, se for um abscesso pequeno, clínico conservador. Quando eu tenho um abscesso um pouquinho maior, eu devo fazer uma drenagem associada ao uso de antibiótico. E daqui para frente, sempre vai ter intervenção. Então, o estágio 2, que é um abscesso grande, drenagem percutânea ou cirúrgica. Tipo 3, que é a peritonite purulenta, estágio 3, aliás, na verdade, peritonite purulenta, normalmente tratamento cirúrgico, há exceções, tá, gente? Mas a gente não vai ficar falando das exceções para vocês. Então, de um modo geral, tratamento cirúrgico, e para o estágio 4, que é a peritonite fecal, tratamento cirúrgico associado a antibiótico de amplo espectro. Terminando a aula aqui, volvo colônico, tá? Eu não entrei aqui em complicações em hemorragia digestiva, porque eu acho que o Niero aborda isso com vocês na parte de gastroclínica, tá? É uma das complicações da doença diverticular, mas ele aborda lá na gastroclínica, tá bom? Volvo colônico, então o que é um volvo de uma estrutura gastrointestinal? É uma rotação da víscera sobre o próprio eixo dela. Ou seja, sem que haja um ponto de ancoragem, uma brida, alguma coisa assim, a alça gira. No cólon, isso é mais comum que aconteça no cólon sigmoide, tá? Devido a um mesosigmoide mais solto, um pouco maior, e às vezes o paciente constipado ou com alguma doença coloretal pode ter uma redundância muito grande do sigmoide. Por exemplo, na doença de Chagas, tá? Causando megacólon, que favorece essa rotação, tá bom? Então, é dessa maneira que acontece. Muito comum em pacientes institucionalizados, tá? Não é muito comum, na verdade, eu usei um termo inadequado. É mais comum em pacientes institucionalizados, aqueles portadores de doenças neuropsiquiátricas e nos portadores de doença de Chagas. Estudaram já a doença de Chagas, né? Lembram que é a doença do Trypanosoma cruzi, né? Transmitido pela picada do barbeiro, ok? Que leva a uma denervação de alguns segmentos do trato digestivo, como esôfago e reto, tá?
e ao denervar o reto, o que acontece com o cólon acima? Se distende, porque fica muito conteúdo acumulado. Então, você tem um megacólon acima do ponto doente, tá bem? Sinais e sintomas característicos são sinais de obstrução intestinal. Dor abdominal, parada de eliminação de gases e fezes associadas à distensão abdominal. Certo? Diagnóstico, se o paciente tem sinais de obstrução, como esses que eu falei, a própria radiografia simples de abdômen já pode te dar uma imagem muito sugestiva, tá? E às vezes a tomografia computadorizada te dá mais informações como o ponto exato de torção e se tem ou não sinais de isquemia. Essa é a imagem bem característica do raio-x, é o cólon sigmoide, tá vendo? Ó, extremamente distendido, que fica com essa imagem que a gente chama de uma imagem de U invertido, como se fosse a letra U de cabeça para baixo ali, tá vendo? Esse é o cólon, que ele está rodado aqui embaixo e essa parte que ficou acima da rotação, ela se distende. Essa é a peça cirúrgica compatível com essa imagem de raio-x, ok? Só para vocês verem o tamanho, aqui é uma lâmina de bisturi. Vocês têm frequentado o laboratório? Já? Ainda não? Vocês já viram um cabo de bisturi tamanho 4 padrão. Então, esse é um cabo de bisturi tamanho 4 padrão, ou seja, aqui no meio ela é maior do que o cabo do bisturi, bem estendido. Isso pode levar à ruptura da alça, o paciente pode ter complicações. Como que trata? Se não houver complicação, como ruptura, sinais de sofrimento da alça, uma retossigmoidoscopia ou colonoscopia para descompressão e para tentar desfazer essa rotação é a melhor medida. E aí depois você faz uma cirurgia eletiva para correção, para ressecção do segmento redundante do cólon. Por que não resseca de uma vez, né? Já vai lá e opera. Porque quando a gente opera na urgência, a gente normalmente não faz anastomose, a gente não reconstitui o trânsito intestinal. A gente deixa a famosa bolsinha, né? Que é a colostomia para o paciente. Isso gera a necessidade de uma nova cirurgia depois de alguns meses. Se você desfaz a obstrução na fase aguda, descomprime isso e opera eletivamente depois, você pode preparar esse paciente adequadamente, reduzir o conteúdo fecal do cólon dele e fazer a anastomose com segurança, tá bom? E a cirurgia, quando você não tem possibilidade de tratamento endoscópico, colonoscópico ou por retossigmoidoscopia, e como tratamento eletivo definitivo. Certo, pessoal? Basicamente isso, tá?